Estava com o microfone aqui desligado, vocês desculpem. Eu, minha gente querida, especialmente o pessoal do YouTube, o pessoal que está aqui no TikTok estava ouvindo tudo. Mas ontem eu iniciei, no capítulo 12, a primeira parte da sequência, que explica por que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Nós terminamos o capítulo 11 com Jesus dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, ontem, eu expliquei a você, ilustrando com as ilustrações da sequência imediata do que Jesus veio fazendo, o significado desse jugo suave, desse fardo leve. Por isso ele diz: tomem o meu jugo. Vocês vêm carregando um peso horroroso que ninguém conseguiu carregar. As leis de Moisés, o próprio Moisés não conseguiu cumprir. Ninguém conseguiu cumprir. Nenhum desses veneráveis do Velho Testamento, que vocês veneram tanto, teve qualquer que fosse a relevância de significado em relação a obediência estrita, meticulosa às leis dadas na Torá. Todos eles foram transgressores das próprias leis que eles diziam praticamente cultuar, ou, na verdade, cultuavam. A começar do próprio Moisés, para não olhar para trás. Abraão viveu sem essa lei, então Abraão está noutra. Agora, Moisés, nem ele próprio conseguiu cumprir a sua própria lei. Quem veio depois dele? Quem cumpriu essa lei por inteiro? Josué? Quem? Como diz o escritor de Hebreus, não foi Josué que introduziu vocês em descanso nenhum. Quem? Qual dos juízes? Foi Samuel? Quem? Que viveu a integridade dessa lei não como obediências externas, superficiais e estereotipadas, mas a verdade e a prática da lei é amor. Mesmo da lei de Moisés, aquele que amasse
não transgrediria nada, não iria transgredir contra o próximo, nem contra si mesmo, não teria prazer em sair escandalizando, nem atropelando a vida de ninguém, não mataria, não mentiria, honraria pai e mãe, saberia como e a quem adorar, como tratar o próximo, não se colocaria na perspectiva gananciosa de nenhuma forma de cobiça, e por aí vai, como Paulo diz, escrevendo aos Gálatas. Aquele que ama e ama de verdade, contra a prática do amor não existe lei. Todos, portanto, como diz Paulo em Romanos, no capítulo 3, no verso 23, todos, dentro de Israel, fora de Israel, dentro do clube VIP, dos que vocês veneram, ou que são listados, por exemplo, em Hebreus, no capítulo 11, todos, em qualquer lugar do mundo, da terra, em qualquer tempo, hora, espaço, geração, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, sem graça se derramando, sem bondade, sem que a graça e a verdade se beijem em nosso favor, como aconteceu em Cristo Jesus, nenhum de nós, por conta própria, pelas práticas das próprias virtudes, está justificado diante de Deus, nem diante de si mesmo. Só se for um cínico, um psicopata, um ser sem enervamento de natureza consciente, é que pode se jactar de ser um indivíduo que anda sobranceiro, sem nenhuma transgressão objetiva, subjetiva, porque todos nós pecamos nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas ações, nas nossas omissões. A gente é pecado. Em tudo que faz, o melhor de nós é transgressor e vá dormir com esse barulho. Eu espero que isso salve você da sua arrogância, da sua jactância, da sua podridão ensoberbecida. É o que se pode desejar de melhor para quem esteja ouvindo isso. Então, quando Jesus diz, tomem sobre vocês o meu jugo, ele está dizendo, é impossível viver e encontrar paz debaixo daquela tentativa de obediência externa, aquela multidão de mandamentos para todos os lados, onde você não encontra descanso em lugar nenhum, até o dia do descanso, que era o sábado, se tornara um dia de agonia. O cara tinha que medir para ver que distância ele andara naquele dia, ele não podia andar mais do que 1,5 quilômetro, senão ele já estava em estado de transgressão, de acordo com o que os rabinos definiram como metragem de obediência a ser caminhada num dia de sábado, para vocês verem a pateticidade do processo religioso na sua meticulosidade, que nada mais é do que hipocrisia mentirosa, porque nenhum deles obedece nada, todo mundo transgride tudo, impõe isso aos outros. Por isso eles gostam de subir na hierarquia, porque é de cima para baixo que eles impõem esses mandamentos e os pobrezinhos, coitadinhos, ignorantes, frágeis, aquela gente que Jesus diz, tenho compaixão dessa gente porque são como ovelhas sem pastor, sem autodeterminação, sem consciência própria, sem entendimento, que vivem do que os outros impõem, dizem, gritam e atribuem a si mesmos, dizendo, se você não me obedecer mais, eu vou encolher as minhas mãos e as maldições de Deus vão cair sobre vocês. E muitos aqui vivem assim até o dia de hoje. É um negócio horroroso. E o pior, sabe qual é o pior? É que tem gente que se vicia nos maus tratos.
Tem gente que se torna religiosamente masoquista. É o masoquismo religioso. São pessoas que dizem a mim, eu já ouvi isso milhares de vezes, não foram centenas, não, milhares. Nesses 51 anos, gente que chega para mim e me diz: ah, pastor Caio, o que o senhor fala é tão lindo, é tão maravilhoso, é tanta graça de Deus, é tão atraente, mas eu me acostumei a apanhar. Parece mulher de malandro no passado, que gostava de entrar no cacete, conforme no passado fazia parte de uma cultura de mulher de malandro. Hoje em dia é politicamente incorreto ser mulher de malandro. Mas houve um tempo que havia fêmeas que se jactavam de gostar de apanhar. Disse, eu me acostumei, me dá tesão quando ele me enche, me bate, me arrebenta, me deixa roxa, me quebra. Quanto mais ele me bate, mais eu me apaixono. A loucura humana não conhece limites. E os vícios humanos podem criar as adaptabilidades mais impensáveis. E na religião é a mesma coisa. Tem gente que se viciou no jugo pesado, esmagador, se viciou em ser estivador da lei de Moisés, ainda pede mais, não tem mais peso para colocar em mim, não. Bota um pouquinho mais que eu levo, deixa eu levar. Aí eles fazem disso a sua arrogância maior. Não, eu carrego todos os pesos, pode botar mais. E é tudo mentira, porque ele chega em casa, ele quer matar a mulher, ele não tem paciência com os filhos, ele esbraveja, grita todo tipo de palavrão com raiva, é um infeliz, uma infeliz. São seres miseravelmente pobres, toscos, ogros, de qualquer que seja a perspectiva interior e subjetiva, mas para o lado de fora são representantes dessa realeza do exemplo, mas não passam de grandes mentirosos, hipócritas e mascarados, sem falar nesses que eu disse que acabam se acostumando e se viciando no masoquismo religioso, gostam de apanhar. E quando ouvem a mensagem da libertação do Evangelho em Cristo Jesus, desprezam. Acham que está faltando alguma coisa. Está faltando cacete, está faltando surra, está faltando opressão, está faltando proibição, Caio. Está faltando demanda. Eu gosto de demanda. Essa mensagem que você prega não deve ser de Jesus, porque eu sinto falta de surra. Eu tenho que apanhar pelo menos uma vez por semana, horrivelmente, para eu sentir aquela angústia a qual eu me acostumei. É sinal de que eu ouvi a palavra de Deus. Não, você ouviu a palavra de um tarado que sofre do vício oposto. Você é masoquista religioso. E os seus líderes são sádicos religiosos. Têm prazer em bater. Eles orgasmam fazendo você se submeter e sofrer. E você ficou doente de masoquismo religioso. E aí, quando eu venho pregando a graça de Deus em Jesus, vinde a mim, os cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Não, tomara que não alivie tanto. Eu gosto de uma cacetada. Tomai sobre vós o meu jugo, tomara que tenha um peso nesse jugo de Jesus. Aí Jesus vem e diz, aprendei de mim. Vejam como eu vivi, com quem eu lidei, com quem eu tratei, como eu tratei as pessoas, como elas se sentiram bem junto a mim. Só os religiosos que gostam de bater porque são sádicos e os religiosos que gostam de apanhar porque são masoquistas são os que não gostaram da minha mensagem. Mas os publicanos, os pecadores, as meretrizes,
todos os outros seres humanos a mim se achegaram, porque eu sou manso e humilde de coração. E os que se achegam a mim encontram descanso para as suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aí no dia de ontem, eu dei o primeiro exemplo desse jugo suave e desse fardo leve, em contraposição ao peso esmagador dessa legislação mosaica, que só produzia agonia de todas as naturezas, inclusive entre Moisés e a sua irmã Miriam, seu irmão Arão, ciúme para ver quem é que era o mais importante, quem é que tinha mais glória diante de Deus. E aquela peregrinação do deserto com todas aquelas leis foi um inferno horroroso. É castigo e mais castigo, é pedrada e mais pedrada, é fogo caindo do céu, é gente sendo engolida na terra, é fome, é desespero, é angústia, extrema traição e adultério, culto a deuses falsos o tempo todo. É uma loucura aquele deserto com Moisés. Entram na terra de Canaã e é uma miséria outra vez. Com Davi é uma agonia só. Saul é um doido, hipocondríaco. E Davi, quando consegue um pouquinho de alívio, se torna logo um adúltero homicida do marido da mulher que ele pegou. E aí a casa dele se destrambelha toda. Mas todo mundo era da lei. Meu Deus, não há bons exemplos. Todos pecaram e todos igualmente carecem da glória de Deus. Aí ontem nós vimos Jesus com os seus discípulos, depois de ter falado isso, por aquele tempo, não muito tempo depois, num dia de sábado, no primeiro sábado depois dele ter dito isso, ele vai andando com os discípulos e bate fome nos discípulos. E tem ali naquela região da Alta Galileia aquela quantidade enorme de trigais, de searas. E os discípulos entraram nos quadrantes da seara, conforme eu disse a vocês que o próprio texto de Deuteronômio, no capítulo 23, verso 25 ou 26, por aí, diz que era permitido. Eles entraram não com foices cortando, mas nos quadrantes, nas esquinas. Começaram a tirar espigas dos seus ramos e a comer e a mastigar, sem nenhum tratamento especial, cru mesmo, para matar a fome. Aí vêm os fariseus e começam a acusá-los diante de Jesus. Olha aí os teus discípulos, fazendo o que não é lícito fazer de acordo com a lei de Moisés em dia de sábado, nem com o que ensinam os nossos pastores, nossos sacerdotes, nossos rabinos, nossos apóstolos da lei. Olha só. Aí Davi diz, vocês são horrorosos. Jesus diz, vocês não viram o que Davi fez? Davi, aqui estou eu. Agora Davi, quando os homens dele e ele tiveram fome, entraram no tabernáculo nos dias do sacerdote Abiatar e comeram os pães da proposição, que não era lícito a ninguém comer, exceto ao sacerdote do seu turno. E eles comeram. Os próprios sacerdotes, em dia de sábado, fazem trabalhos sacerdotais, trabalhos com pesos sacerdotais, sacrifícios, agarram os bichos, amarram os bichos, suam, cortam, sangram, matam, esfolam, é trabalho. Violam, portanto, o próprio sábado em dia de sábado, para fazer o trabalho do sábado. E vocês não conseguem somar duas. Pelo amor de Deus, não dá para conversar num estado de descerebração como o de vocês. Vocês não pensam nada, não entendem nada, não concluem nada, não têm sutileza de nada. Agora olhem bem para mim. Eu que estou falando isso, sou aquele que é maior do que o tempo. Sábado, ali, sendo cumprido na sinagoga, no templo, nas casas de alguns de vocês. Agora eu
Sou maior do que aquilo que vocês veneram acima de tudo que é o templo. Eu sou maior do que o templo. Eu sou maior do que o sábado. Eu sou maior do que a lei. Eu sou a palavra encarnada de Deus. Eu sou o verbo, eu sou o filho do homem. Olhem para mim. E aí, na sequência do que acontece, a gente viu em Marcos, no mesmo texto relativo a esse episódio das searas no campo, em Marcos 2, de 23 a 28, Jesus conclui lá dizendo: pois o sábado foi criado para o homem e não o homem para o sábado. O sábado foi criado para o bem do ser humano, não o ser humano criado para a obediência ao sábado. O sábado foi dado para ser um dia de lazer. E nem é um lazer obrigatório, é um dia de descanso, é um dia de descontinuamento de um cotidiano rotineiro, recorrente e cansativo. É uma graça de alívio para ser aproveitada na presença de Deus, da mulher, dos filhos, uns dos outros, da natureza. É para o bem, não é para o mal, não é uma legislação que amordace, não é uma camisa de força. Vocês não entendem isto? E aí, uma vez que a gente concluiu isso no dia de ontem, eu disse: amanhã eu prossigo. E aqui no verso 9, onde está o meu prosseguimento no dia de hoje, se diz o seguinte: tendo Jesus partido dali, daquele episódio, com os fariseus nas searas, tendo dito tudo que eu acabei de repetir, ele entrou numa sinagoga. Agora ele sai do ar livre e você vê como Jesus está atacado aqui. Ele acaba de fazer isso tudo que eu acabei de explicar ontem e repetir hoje, ao ar livre, na Alta Galileia. E havia cerca de 8 sinagogas importantes naquela região. E ele entrou numa das sinagogas da região. E quando ele entra, e olha só como Jesus não tem nada a ver com a sinagoga, a ponto de que o Evangelho diz: Jesus entrou, saindo dali, partindo dali, entrou na sinagoga deles. Deles. Assim como Jesus, quando se refere à lei de Moisés, ele sempre diz: a vossa lei. Ele nunca diz a minha lei, procura ele dizendo a minha lei, é a vossa lei, porque está dito na vossa lei. E agora ele entra na sinagoga deles. Jesus está do lado de fora disso tudo, está batendo a porta. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Mas ele está fora disso tudo, ele não tem nada a ver com esses processos que vocês todos cultuam e adoram. Entrou na sinagoga deles e achava-se ali um homem que tinha uma das mãos secas, mirrada, a mão murcha, encolhida, totalmente atrofiada, completamente inútil, sem qualquer que fosse a utilidade, e era ainda uma marca de maldição, como na maioria das vezes o era na mente estúpida dos religiosos cheios de juízo, de legalismo. Se alguém tivesse algum defeito físico, tinha alguma coisa errada. É aquela mesma pergunta lá de João 9, diante de um cego de nascença: quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? A interpretação quase sempre era kármica. Aqui, no caso, é uma mão ressequida. O cara andava e todo mundo que olhava para ele dizia: tem alguma coisa aí na história familiar dele, alguma coisa aconteceu em algum momento, em alguma hora, em alguma outra circunstância, para ele pagar esse preço,
Pois bem, lá estava o homem, num dia de sábado, na sinagoga. E eles, vendo o homem ali, com a mãozinha dele atrofiada, mirrada, encolhida, escondida, não deixaram nem o homem viver a descrição da sua própria calamidade. São eles que provocam a Jesus, são eles sempre que provocam a Jesus. Eles, então, com o intuito de acusar a Jesus, olha só, é explícito. O homem está quietinho, escondido, a mão em algum lugar, mas eles sabiam quem era o cara, e era sábado. Jesus estava na sinagoga, quem sabe, muitos daqueles que tinham acabado de ouvir e de ver o que Jesus dissera lá nas searas, tendo ele partido das searas, vários devem ter ido junto e entraram na mesma sinagoga, com aquele mesmo espírito horroroso, maligno, demoníaco, com aquele mesmo espírito satânico de oposição, de serem os adversários da graça de Deus, serem os provocadores de Cristo. Lá chegam eles, especializados nisso, religiosos perversos, e não deixam o homem nem viver a descrição do seu momento de quietude na sinagoga num sábado. Eles, então, com o intuito de acusá-lo, acusar não o homem, mas a Jesus, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Eles tinham ouvido, é claro, tinha gente que tinha estado com Jesus na seara um pouco antes, que tinha ouvido as respostas de Jesus quanto a comer no sábado, seus discípulos com fome, o que Jesus citara sobre Davi, o que Jesus mencionara sobre a lógica do próprio ofício dos sacerdotes em dias de sábado, onde eles fazem um esforço danado para cumprir os sacrifícios do dia de sábado, e nem por causa disso ficam culpados por terem trabalhado mais do que qualquer um naquele dia. Eles tinham ouvido. E o texto é explícito quando diz que tem um intuito, tem uma intenção perversa. E quando a religião começa a provocar no cara o intuito mal, é sinal de que você se tornou uma pessoa maligna, perversa, doente de maldade. Como eu vejo toda hora. Não é possível fazer uma live em nenhum lugar, mesmo com milhares e milhares de pessoas que vêm dizendo amém, aleluia, que coisa linda, que bênção, Deus te abençoe, que sabedoria, que unção, que graça, mas sempre aqueles que chegam com o intuito de te acusar. Sempre. Aí eles fazem perguntas para ver se te constrangem, ou eles te acusam de qualquer coisa. Eles dizem que você é o que eles determinaram que você precisa ser para eles terem argumentos contra você. Eu estou com a casca grossa de conhecer esse pessoal e eu vejo que tanto mais quanto eles se tornam assim, se tornem assim, piores eles vão ficando como seres humanos. Até chega uma hora que eles vão se tornando desumanos e chega uma hora que eles esperam tanto que eles se tornam inumanos, de tão horrorosamente desconstruídos de qualquer significado de humanidade básica. Quando o indivíduo se coloca num trajeto contra o amor, contra a graça, contra a cura, contra o milagre, contra o socorro, contra a compaixão, contra a misericórdia, contra o atendimento ao necessitado, quando você vai se colocando e se pondo como um desses paredões de obstáculo ao fluimento da graça na direção de quem precisa, quando o teu intuito é esse, ou quando você se deixa possuir do espírito de provocação. Quero ver se eu crio um constrangimento. Quero ver se eu provoco uma situação que o deixe
num grande desconforto, num enorme desconforto. Caio, meu filho, vem aqui, bota esse ventilador na minha direção que hoje você esqueceu de mim. Então, tem gente que faz isso naturalmente. E eu vou vendo como eles vão se tornando horrorosos, como eles ficam péssimos, como eles se desumanizam cada vez mais. E o coração deles apodrece mesmo de verdade. Apodrece, bota forte, por favor, faz qualquer coisa. Vento ali, por favor, meu filho. Tá bom? Isso, obrigado. Então o coração deles vai ficando empedernido, como eu carrego sempre esse coraçãozinho aqui, para manifestar esse empedernimento de coração espiritual, que é o que a gente mais vê acontecendo. E quando o indivíduo se contrapõe ao Evangelho, mais o coração se torna empedernido. E eles começam a desenvolver um prazer perverso em tentar criar circunstâncias de constrangimento deliberado para você, sem saber que eles estão se tornando diabos à medida em que praticam essa psicologia do antagonismo contra a graça, contra o Evangelho, contra o amor, contra a misericórdia. Quanto mais façam assim, quanto mais sejam assim, quanto mais se coloquem nesse lugar, piores eles se tornam, até que às vezes chega naquele ponto de irrecuperabilidade. Como diz a Epístola aos Hebreus, chega a um ponto em que eles pisam tanto no sangue de Jesus, eles crucificam tanto o Filho de Deus para eles mesmos, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Eles se opõem tanto à graça de Deus, como diz Hebreus, no capítulo 6, num texto violento, cuja explicação eu já dei trilhões de vezes para aqueles que me acompanham e que me ouvem, mas que não é de nenhuma natureza simplista a explicação, mas está dito aqui, no capítulo 6 de Hebreus, que é impossível, verso 4, que aqueles que uma vez foram iluminados, tiveram a luz, souberam a graça. Como pela graça somos salvos mediante a fé, que isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das nossas boas obras para que ninguém se glorie. Souberam da graça, souberam da cruz, souberam que na cruz está tudo pago, consumado, que o escrito de dívida que havia contra nós, que eram todas as leis de Moisés, foram rasgadas por Jesus, encravadas na cruz, para que ficássemos livres da acusação de principados e potestades e de poderes acusatórios e demoníacos e de neuroses e paranoias e de angústias perversas na nossa própria alma. Tendo um dia sabido disso, voltaram atrás. Aí se colocam numa posição de recalcitrância tão contínua, tão perversa, que o escritor de Hebreus diz: é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus, do Evangelho, da misericórdia, da graça, do perdão, da cruz, da ressurreição, de que está tudo feito, pago, consumado e realizado, e que experimentaram até mesmo os poderes do mundo vindouro, graças e dons do Espírito Santo, e decidiram olhar para trás e voltar atrás e se abraçarem com o zumbi Moisés e cultuarem as tábuas de pedra e voltaram para o bezerro de ouro e voltaram para os seus fetiches e voltaram para o seu masoquismo religioso e abandonaram toda a misericórdia de Deus e tudo aquilo pelo qual Jesus morreu e tudo aquilo em razão do que Jesus se entregou para morrer.
as coisas que o mataram e as coisas que, em morrendo, ele matou em nosso favor. Sim, depois de terem sabido disso tudo, abriram mão disso tudo e voltaram atrás. Esses são os que caíram. Os caídos são esses. Não é quem deu uma tropeçada. Senão Jesus não teria dito aos religiosos: em verdade eu vos digo que muitos publicanos, meretrizes e pecadores vos precedem no reino dos céus. Porque os que verdadeiramente caíram não são os que tropeçaram tropeços humanos. São os que vão sendo tomados pelos espíritos desumanos da maldade, da persecutoriedade, do espírito acusatório, da realidade da encarnação performática do próprio Satanás, que significa o acusador, o opositor, o antagonista de todo o bem, de toda a graça, de toda a bondade. Tem milhares de pessoas que se tornaram exatamente isso. Milhares de pastores que são exatamente isso. Esses são os que caíram mesmo. E a grande maioria dos que estão hoje por aí, dirigindo o que vocês chamam de igreja, essas casinhas, essas pocilgas religiosas, são os que caíram da graça, que não querem mais saber nada de evangelho, que adoram a Mamon, cobradores de dízimos e de ofertas, adoradores da lei de Moisés, que cultuam o Estado de Israel, beijam a bandeira e aceitam qualquer que seja a realidade grotesca praticada contra o Espírito e as pautas do Evangelho de Jesus, as quais eles abandonaram para sempre. E quem quer que continue a levantar essa bandeira de Cristo, que é o amor, é chamado de herege. Por esses que são genuinamente, tragicamente os que caíram. Sim, é impossível, em relação a esses, outra vez, renová-los para arrependimento. Eles são inarrependíveis depois que alcançam esse estado, visto que de novo, outra vez, todo dia, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Tendo sabido de tudo, desistiram de tudo, o que pela graça lhes foi dado conhecer, e optaram por aquilo em razão do qual Jesus decidiu morrer, para acabar e eliminar e nos libertar de vez. Como diz Paulo escrevendo aos Gálatas no capítulo 5, no verso 1, pois foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não vos ponhais, pois, outra vez, sob nenhuma forma de jugo, de escravidão, da lei de Moisés ou de qualquer outro tipo de determinação humana sobre as existências de vocês. Isso é anti-Deus, isso é anticristo, isso é anti-evangelho, mas muitos de vocês se tornaram masoquistas dessa dor e desse sofrimento. Pois bem, lá está Jesus na sinagoga e eles com o intuito de tentá-lo, de acusá-lo. A palavra é acusar, que é a palavra usada para Satanás, o acusador. Se tornaram satanases contra o evangelho, como está cheio de satanases dentro das igrejas, que não podem ouvir esse evangelho da graça de Deus que você está ouvindo aqui, que se levantam com ódio consumado e dizem: esse cara é meu inimigo de fato. Mas eu sei de que lado eu estou da vida e continuarei todos os dias da minha vida do lado desse que é o libertador. E que eles procuram intuito de acusar a ele, tanto quanto buscam intuito de acusação satânica contra aqueles que vivem a realidade do evangelho que ele mandou viver. Aí eles perguntam, com esse cinismo diabólico, parecem vozes vindas do inferno. E olha só a perguntinha cretina: é lícito curar no sábado?
São perguntas cretinas. Eu tenho livros, 2 livros chamados Perguntas Cretinas, Respostas Divinas. Tanto quanto no Caio Fábio Exclusivo, eu tenho uma sequência de aulas baseadas nas perguntas desses religiosos. São dezenas de perguntas que têm o mesmo título, Perguntas Cretinas, Respostas Divinas, lá no caiofabioexclusivo.com.br. Pois bem, são essas perguntas nojentas. Perguntam a Jesus, é lícito? Outra vez eles vêm com essa palavrinha cretina, é lícito? Eles não estão, nenhuma vez eles perguntam se é justo, se é verdadeiro, se é próprio, se é adequado, se é bom, se é necessário, se é útil. Não. Eles não querem saber de nada que tenha a ver com o que melhore a vida. Eles só querem saber se você se adequa às legislações, aos usos e costumes que eles impõem sobre vocês e acham que servir a Deus é cumprir licitudes dessa perversidade horrorosa que eles têm prazer em propor para os outros. Mas Jesus diz, eles mesmos nem com o dedinho querem afastar ou viver ou tocar nisso que eles propõem aos outros para esmagá-los. Porque eles têm delírios orgásmicos de verem as pessoas se submetendo à autoridade tarada desses santarados. Foi assim e é assim. E continuará a ser assim, e a tendência é piorar cada vez mais, porque a gente só está botando o pé na grande apostasia, que só vai crescer no meio de nós. É lícito, perguntam os santarados, curar no sábado? Ao que Jesus lhes respondeu. Ao que Jesus lhes respondeu. Preste atenção aqui. Aqui, ó. Bem aqui, isso. Ao que Jesus lhes respondeu. E o que foi que Jesus lhes respondeu? Preste toda a sua atenção ao que Jesus lhes respondeu. Verso 11. Qual dentre vós... Jesus responde jogando a questão para eles. Qual dentre vós... Aqui, no meio de vocês, essa gente dura, torpe, bruta, sem nenhum amor, ele devolve a eles. Me respondam vocês, qual dentre vós será o homem, se é que ali existia algum homem, algum ser humano? Qual dentre vós será o ser humano, ou a pessoa, que tendo uma ovelha, e num sábado, essa ovelhinha cair num buraco, numa cova, num abismo, não fará todo o esforço necessário para tirá-la dali? E respondam. Porque, claro, Jesus sabia. Jesus sabia que eles podiam até fazer isso escondido, olhando para trás, para ninguém ver. E ninguém vendo não, né? Ou se a ovelha caísse lá e ficasse num... Aí alguém dissesse, a tua ovelha caiu num buraco. Não, amanhã eu tiro em nome do Senhor Deus de Israel. Ela que sobrevive. Esperando os outros irem embora na hora que todo mundo saía, como todo bom hipócrita. Lá ia ele e tirava a sua ovelha para não perder aquela commodity. Ovelha valia dinheiro. Era dinheiro vivo, berrando na cova. E eles são gananciosos, eles lá querem perder dinheiro, eles só querem construir imagem. Só isso. Jesus joga isso na cara deles. Quem de vocês? Ora, Jesus prossegue.
quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É uma outra pergunta. Quanto custa um homem? Quanto custa uma ovelha? Negócio de vocês, eu sei que é dinheiro o tempo todo. Até a religiosidade de vocês não sacrifica dinheiro. Eles são os gananciosos. Quanto mais religiosos, mais gananciosos. Até a relação de vocês com Deus é na base da barganha, porque vocês querem que esse suposto Deus faça mais e mais e mais por vocês, não espiritualmente, mas no acúmulo de bens, porque vocês creem que é pelo acúmulo de bens que uma pessoa pode ser interpretada como próspera na vida. Tudo igual ao que acontece hoje. Aí vem Jesus e diz: quem de vós não atiraria? Agora, me respondam do ponto de vista pecuniário, o que é que vale mais? Um homem ou uma ovelha? Quanto custa? Mesmo que o ser humano não fosse livre, vamos supor que fosse um ser humano escravo. Ainda assim, o valor de um escravo era infinitamente maior do que o valor de uma ovelha. E Jesus não está nem falando de um homem escravizado em relação a uma ovelha, ele está falando de qualquer ser humano. Quanto vale mais, um ser humano ou uma ovelha? Vocês me perguntaram se é lícito curar um homem no sábado. Agora, quem de vocês, quando uma ovelha cai num buraco em dia de sábado, não vai lá e atira? O que tem mais valor, uma ovelha ou um homem? Usem pelo menos a lógica, seus idiotas. Pelo menos a lógica, seus palermas, completamente perversos no palermismo adotado pela maldade de vocês, que gerou uma paralisia cerebral de toda forma de raciocínio mínimo e básico. Porque a alma de vocês empedrou. O que vale mais? Aí Jesus diz logo, uma conclusão descartiana. Eu penso, logo existo. Logo, é lícito fazer o bem aos sábios. Vocês fazem o bem a uma ovelha. Vem me perguntar se é lícito fazer o bem a um homem. O que vale mais? Dá vontade de espancar, né? É por isso que ele é manso e humilde de coração, porque ele suporta esses caras a vida inteira. Suporta. Não tem nada mais insuportável do que você ter que viver no meio disso. Eu digo isso depois de 51 anos de convívio com a mesma história de maldade, de perversidade. O Evangelho se repete nas piores manifestações humanas diante dos meus sentidos todos os dias há 51 anos. Mas eu continuo aqui e continuarei para sempre, dizendo e explicando logo. É lícito curar no sábado, porque não foi o homem que foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. E aqui deveria acabar todo o sabatismo, tanto quanto todo culto a qualquer dia santo, seja o sábado, seja o domingo, seja a sexta-feira muçulmana, seja a segunda, terça, quarta, quinta, sejam os dias de dedicação sacrossanta a algum tipo de veneração. Você vê que Jesus usa as festas dos judeus, mas ele mesmo não é um participante. Em momento algum ele é um participante. E quando ele participa da Páscoa, é porque ele era o cordeiro pascal a ser oferecido. E ele diz: eu estou ansioso para comer essa Páscoa com vocês, porque é a última.
Só vou comer de novo essa Páscoa com vocês quando chegar a plenitude do reino de Deus. É a última Páscoa. Ele mesmo vive livre de dias santos, horários santos, lugares santos e sagrados. Me permitam trocar o santo pelo sagrado. Ele vive livre de dias sagrados, de lugares sagrados, de relíquias sagradas, de festas sagradas, porque ele anda no caminho do santo, que não tem dia, nem mês, nem hora, nem festa, nem lugar. É todo lugar, é todo dia, é toda hora, é o tempo todo, porque não é aqui nem é ali, é em espírito e em verdade. Então vejam, logo, é óbvio que é lícito, é no mínimo lícito, é necessário. E aí ele, depois de falar de lícito, ele diz fazer o bem. O lícito não está nem em questão, não tem nem que ser aventado quando se trata de fazer o bem. Fazer o bem está acima de toda lei. Fazer o bem está acima de todo mandamento. Fazer o bem está acima de toda e qualquer determinação. Se existir uma determinação que me proíba de fazer o bem, às favas com essa determinação. Atropele-a em nome de Jesus, porque foi assim que ele me ensinou a proceder. Então, depois dessa espetaculosidade hipócrita na sinagoga, na congregação, na igreja, no lugar da reunião, do culto, Jesus disse ao homem que estava ali, tadinho, com a mãozinha dele escondida. Jesus disse, estende a tua mão, estende. Eles não queriam isso? Agora vamos botar isso para fora. Estende a tua mão. Estende a tua mão. Estende. Estende. E aí lá foi o homem e estendeu a mão. Estendeu-a. E quando ele a estendeu, à medida em que ele estendia aquela mão seca, mirrada, morta, enquirquilhada, totalmente atrofiada, com a atrofia do braço. Porque é impossível você ter uma mão atrofiada a vida inteira sem você atrofiar o braço também. É a mão que, sendo utilizada, cria a musculatura que mantém o teu braço em estado de equivalência com o outro que seja saudável. Mas se a mão não é usada, é pela mão e pela utilidade da mão que eu fortaleço a musculatura do meu braço. Se eu, mesmo sem nada na mão esquerda, decidir que eu não vou usá-la, só vou usar a mão direita, dentro de alguns poucos anos o meu braço vai estar totalmente atrofiado. Aí, quando Jesus disse, estende a tua mão, e o homem a estendeu, enquanto a estendia, ela ficou como a outra, sã como a outra, ficou tudo igual. Com a mesma força desse braço, o outro também, com a mesma largueza dessa mão, a outra também, com a mesma patolada e pegada dessa mão, a outra também, na cara deles, no dia de sábado. E Jesus não disse mais nada. O texto nos diz, no verso 14, o seguinte, retirando-se, porém, os fariseus, saíram com ódio, com raiva. Esse cara é desgraçadamente inteligente, é um gênio invencível. Quem pode lidar com ele? Saíram com ódio, pensando em como eliminariam, em como calariam para sempre, em como lhe tirariam a vida. Como eles desejariam fazer se nos dias de hoje fosse possível a eles realizarem isso. Eu tenho dito recorrentemente, eles só não fazem isso porque existem muitas proteções institucionais contra o desejo deles. Se pudessem eles exercê-lo,
eles fariam o possível para calar todas as vozes que, semelhantemente à minha, os contrapusessem todos os dias, dizendo que eles são a expressão de Satanás, da maldade e do diabo dentro da religião. Retiraram-se, porém, os fariseus e conspiravam contra Jesus em como lhe tirariam a vida. Mas Jesus, diz o verso 15, mas Jesus, sabendo disto, eles queriam matá-lo, que o ódio deles não era brincadeira, que não era só uma discordância, que era ódio de morte mesmo. Como tem uma quantidade imensa de pessoas, olha, a religião tem o poder de fazer o seu fanático, o defensor, se tornar pior do que um torcedor dos mais fanáticos de qualquer clube. Nos clubes, eles são capazes, hoje em dia, de matarem-se uns aos outros. Na religião, eles estão demonstrando isso há milhares de anos. Israel fez isso, matou todos os profetas, todos os seres humanos piedosos. Quem diz isso é Jesus. Mataram todo mundo. Mataram todos os apóstolos, perseguiram a todos os apóstolos. Pior Satanás da vida de Paulo foram os judeus, judaizantes e os cristãos que se tornaram discípulos dos judeus judaizantes, dos judeus cultuadores de Moisés, que perseguiam a Paulo e instavam as autoridades do mundo greco-romano contra ele, provocando as prisões, os açoites, as barbaridades o tempo todo. Foram os piores satanases, foram os religiosos que não largaram de Paulo até que o levaram, enfim, à decapitação. É grave a situação. Mas Jesus, sabendo disso tudo, afastou-se deles. Jesus afastou-se deles. Jesus afastou-se deles. Mas muitos o seguiram. Muita gente boa assistindo aquilo ali falou, não. Agora eu sei de que lado está a verdade. Agora eu sei qual é o caminho a seguir. Agora eu sei o que eu quero ser e o que eu quero para a minha vida. Agora chega, agora eu entendi. E todos esses que seguiram com Jesus naquele sábado, continuou a ser sábado. Os fariseus saíram dali com ódio, querendo saber como fariam para matar Jesus. Para crucificar Jesus, como os fariseus contemporâneos matam Jesus todo dia, matam o evangelho todo dia. E era ainda sábado, e os que saíram com Jesus foram para o ar livre com Jesus, saíram da congregação com Jesus, porque o lugar onde Jesus não estava era na congregação. Jesus passou a maior parte da vida dele fora das congregações, ao ar livre, na vida. Saíram com ele para a vida. E Jesus a todos eles curou. E Jesus curou a todos. E Jesus curou a todos. Essa é a segunda ilustração do fato de que o jugo dele é suave e o fardo é leve. E que eu sou chamado a aprender com ele, porque ele é manso e humilde de coração. Essa é a segunda ilustração. E a gente tem várias outras a prosseguir, ilustrando a mesma realidade, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor Jesus, eu peço em teu nome, por causa do Espírito Santo que me habita e que tu prometeste que tu derramarias sobre toda a carne de todo aquele que te quisesse, que te desejasse, que te invocasse, que quisesse sair do meio da congregação do ódio para andar contigo e ser por ti curado.
no teu amor, na tua graça e na tua bondade. Eu peço que esse milagre extraordinário esteja acontecendo no coração de muitos, agora mesmo. Em teu nome, eu sei que estou sendo ouvido e que essa tua palavra pura, simples, verdadeira, irrefutável, com uma lógica divina inquestionável, está sendo acolhida por todo homem e mulher de boa vontade. E são aqueles seres humanos a quem tu queres bem, porque são os que amam toda forma de bem e que a todo bem se submetem em teu nome, sem hesitação. É o que eu te imploro que esteja acontecendo agora, em teu nome, Jesus. Amém e amém. Olha só, gente boa, hoje é o último dia de exposição nessa semana, e amanhã é sábado, no domingo eu vou estar, com a graça de Deus, aqui no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, no Café The Brain, na reunião do Caminho da Graça, que é uma genuína igreja de Cristo Jesus, uma congregação de amor, misericórdia, paz. Não tem nenhum dono lá, nenhum dominador, não tem nenhuma barganha, não tem ninguém propondo toma lá da cá, não tem ninguém em dívida com Deus em coisa alguma. Quem vai, vai livre, quem sai, sai livre. E eu estou convidando você para vir para essa graça. Será? Domingo, é todo domingo, comigo ou sem mim, todo domingo, mas eu tenho estado praticamente em todos os domingos. Eu convido você. Começa às 5 da tarde, bolinho, cafezinho, confraternização, papo. Tem até lá 2 mesas de sinuca, o pessoal joga, a garotada brinca. Até 6 horas da tarde. 6 horas começa o louvor, a oração também por aflitos, angustiados, doentes e necessitados. Aí pelas 6h45, mais ou menos, eu começo a pregar. E 8h30 já está todo mundo indo para casa. E feliz da vida. Um coração leve e abençoado. E eu convido você. Todo mundo em Brasília sabe onde é o Centro de Convenções Ulisses Guimarães, é na frente do estádio de futebol Mané Garrincha. Aguardo você lá nesse próximo domingo às 18 horas, tá bom? Agora, você está vendo aqui o pessoal que está comigo no YouTube, tem gente no Instagram, já é a segunda live comigo hoje aqui no Instagram, né, meus queridos? Instagram, aliás, é no TikTok, TikTokianos, queridos. Então, passem para o YouTube, está aí no TikTok, tem um botãozinho, é só clicar que você passa para lá. Entra lá, ó, está caindo agora, só tem mais 5 minutos de prazo para vocês. Mas para quem está me assistindo na plataforma oficial onde eu faço essa exposição, que é o YouTube, com recursos muito melhores e maiores, vocês estão vendo aqui um QR Code. Aí você aponta o seu celular, a sua câmera para o QR Code, todo mundo sabe fazer, vai abrir. Quando você apontar, vai aparecer uma página branca com verdinho dizendo faça a sua contribuição para esse ministério. Você clica aí, cai nesse ambiente onde tem os meios através dos quais você pode ajudar o meu ministério, não é a minha pessoa. Não estou pedindo dinheiro pessoal para você, eu estou dizendo ajude o ministério que eu faço, que chega até você há 51 anos. Chegou ao teu avô que já foi para o céu, chegou ao teu pai, está chegando a você, está chegando aos teus filhos, chegará aos teus netos, tem chegado a milhões de pessoas no curso de mais de meio século. E milhões se converteram genuinamente ao Evangelho. Milhões já estão na glória de Deus, porque creram nessa verdade do Evangelho. Eu estou convidando você a ser parceiro, colaborador, a ser meu sócio de esperança na pregação do Evangelho. E aí
Tem 2 bancos. Você pode entrar no Santander. Eu gosto quando ele aumenta a tela, fica melhor aqui para mim, mas acho que hoje ele esqueceu. Tem um botãozinho aí que dá uma aumentada. Mas tem ali o Santander e ao lado o Banco do Brasil. Pois bem, você pode usar para contribuição, transferência bancária, depósito, pode usar qualquer um desses 2 serviços e que estão disponíveis a você aí. Embaixo, nós temos os cartões de crédito, Visa, a Mastercard, o American Express, o Diners Club International e o cartão Elo, onde você pode programar a sua contribuição, pode fazer até em 1 ano de prazo, já determinar que todo mês cai o valor que você determine. Se você não tiver essa segurança toda, porque tem gente que diz, às vezes eu tenho, às vezes eu não tenho, eu prefiro fazer toda vez que eu puder, então está aí, para você hoje podendo vir a fazer uma contribuição usando um desses cartões. Embaixo tem o PagSeguro, tem gente que gosta de fazer transferência através dessa modalidade, e para o pessoal que está em todos os outros lugares do mundo me assistindo, da Oceania a qualquer outro lugar asiático, onde tem gente me vendo, e tem gente me vendo no mundo inteiro, gente que entende português do Brasil, de Portugal, de Angola, de Moçambique, de Guiné-Bissau, de Macau, do Cabo Verde, de qualquer lugar, da Ilha da Madeira, das ilhas ao redor da China, brasileiros espalhados pela terra. Tem o PayPal. E você pode colaborar, pode contribuir, pode fazer isso agora, pode fazer isso hoje. Escolha e faça isso. Eu vou ficar muito grato a você, e você vai ficar muito grato por ter feito isso. É a melhor coisa que você poderia fazer. Você notou que a gente voltou para cá com menos luz, não é? Uma luz novinha que a gente ganhou ontem, mas queimou e apagou aqui bem diante de mim. Então, você também está vendo passar aí o Pix, não está? O Pix está passando aí diante de você. E é o Pix do meu ministério. É o CNPJ da ELDE. Tem gente que prefere muito mais fazer o Pix. Faça o Pix e ajude este ministério e aqueles, porque, como eu digo todo dia, eu não faço sozinho. Tem gente trabalhando comigo, recortando para lá, para cá, postando, cuidando. Muita gente ajudando. Sozinho eu não consigo fazer nada, a não ser sentar aqui e pregar. Isso eu não preciso de ninguém para fazer. Agora o resto, sozinho eu não faço. Segunda coisa que eu quero dizer a você é o seguinte: tem também um outro Pix passando aí. Mudou de Pix? Vai mudar. Esse está escrito Caio e Adriana. É diferente esse Pix aí. Esse aí foi o meu amigo Carlos Breguentin que disse, bota lá, aí mais uns 3 ou 4 outros amigos, põe lá teu Pix também. Até eu, às vezes, gostaria de ajudar com alguma coisa, mas não tenho o seu Pix, então tá aí. É esse CPF. É esse CPF, 08, tá tudo aí o Pix. Você entra e está disponível para você, tá bom? E se quiser, esse vem para mim, esse vem para a Adriana, esse vem para pagar essa luz que apagou, esse vem para cuidar da aguinha que está caindo aqui, esse vem para a comida, esse vem para o café, esse vem para o pão, esse vem para a vida. A minha vida, que é igual à vida de vocês, com as mesmas necessidades. Mas eu digo sempre que o que me dá muita, muita alegria, eu me alegro com toda a contribuição espontânea, sincera, amorosa, alegre, que não tenha nenhuma finalidade de barganha, porque aqui isso já nasce morto. Comigo isso não existe, nem existirá, nunca existiu, e vai morrer sem ser. É um privilégio que eu estou dando a você se você quiser participar. Agora, eu fico mais feliz ainda
quando eu posso, além de dar esse privilégio a você, e de todos os demais que eu dou, porque eu faço tudo aqui de graça o dia inteiro, a vida toda. Mas eu gosto quando eu fico sabendo que as pessoas adquiriram os meus cursos. E aí você escreve caiofabioexclusivo.com.br no seu navegador. Na hora que você escreve, Laft, dá essa virada e vem o Reconexões, Jesus, a chave hermenêutica, caminho do discípulo, o curso sobre luto, 17 aulas, no Divã de Deus, que são várias aulas nos Salmos aplicadas à condição terapêutica da alma. Vem o Perguntas Cretinas, Respostas Divinas. Vem do Dilúvio ao Apocalipse, Modernidade Líquida, esse curso extraordinário sobre medo. O Ativar, com um ano inteiro ensinando as pessoas a colocarem o Evangelho em prática ativa, a receberem o benefício do Evangelho. O tabu do suicídio, tirando a mente de milhares de pessoas de um grilo pavoroso de que aqueles seus amados que porventura tenham tirado a própria vida estão queimando no inferno, em nome da religião que não tem absolutamente nada a ver com Jesus, nem com a graça de Deus. O Desvendando a Israel, que seria muito mais uma programação gravada, a maior parte dela na Galileia, algumas partes em Jerusalém, ou no Jardim da Tumba, ou no Jardim do Getsêmani, ou no Vale de Cedron, ou em Betesda, em vários lugares, mostrando o que Jesus fez naqueles lugares, o que aconteceu. No lugar, in loco. Mais do que qualquer coisa, isso aí é in loco. Eu até gosto da expressão in loco, mas tem gente que nem entende bem o significado de in loco. Mas é in loco. Está tudo aí. E tem outros muitos. Quando você adquire um desses cursos, uma parte vai para aqueles que trabalham, porque tem lá a garotada está lá trabalhando de dia e de noite, mexendo, transcrevendo, enviando, recolhendo, informando, dando respostas à quantidade enorme de perguntas que chegam, e a outra parte vem para o sustento da minha vidinha. Então, se você quiser fazer parte disso, a oportunidade é sua, está sendo auspiciosamente oferecida a você, caso você queira. Eu vou parando por aqui, desejando um fim de semana bom para todos vocês, na graça de Deus. Fiquem com Jesus, façam o melhor da vida que Deus lhes tem dado. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.